Oi pessoal, hoje eu vou apresentar um jogo novo da Jacarola Jogos Didáticos para vocês, que é o Sapo Comilão. O sapo é esse potinho aqui, com essa boca recortada, tem uma tampinha para depois as crianças poderem tirar os insetos que o sapinho vai comer. Cada criança tem o seu potinho de sapo, eles têm cores diferentes para a criança identificar. E jogam até 4 crianças, né? Ou seja, numa mesinha, para o professor jogar com uma mesinha, dá tranquilamente. E aí tem este pedaço de TNT redondo, que na verdade é uma imitação de um céu, né? Com os insetos que o sapo come. E esse jogo é muito simples, mas ele é muito interessante pela questão lúdica, né? De ser um marcador tridimensional, onde a criança vai realmente enfiar os insetos na boquinha do sapo como se ele estivesse comendo de verdade. Vai facilitar a contagem, porque depois ela vai pegar do próprio pote, né, e poder organizar os insetos para contar, para ver quem ganhou, quem tem mais, quem o sapinho comeu mais insetos. São 40 insetos ao todo, tá? Tem borboleta, vagalume, abelha, mosquito, libélula. Então é um jogo bem interessante pra gente trabalhar um pouquinho também os insetos e os bichinhos que comem os insetos, que aqui no caso é o sapo, tá? Quem conhece alguns jogos da Jacarola, alguns ainda vou apresentar para vocês. Eu tenho bastante joguinhos com insetos porque eu acho que é um tema que interessa bastante a criança, né? Lembra a questão dos bichinhos de jardim e tal. Então, como que se joga? Vem com um dado, ele não vai configurado, esse aqui está configurado convencionalmente do 1 ao 6, mas quem já conhece os jogos de Carola sabe que vão, a não ser quando o dado tem necessariamente que ter uma configuração específica, não é o caso desse jogo, vão 30 etiquetas circulares para o professor poder, ou os pais poderem configurar o seu dado da melhor maneira possível, tá? E quando é jogo assim de contagem, tem também uma orientação que vai para o professor para ele escolher a melhor forma de configurar o dado de acordo com a idade e capacidade dos seus alunos, ou, se for o caso dos pais, comprarem para os seus filhos, tá bom? Então vamos lá, joga o dado, a quantidade que cai, cada criança na sua vez, pega de inseto a sua escolha, né, vontade, e dá para o seu sapinho comer, colocando na boquinha, tá? Ele entra de forma bem simples e depois, na hora de contar, é só tirar os insetos aqui de dentro para poder organizá-los e contar, tá vendo? Ele entra bem simplesinho, bem facinho, não tem perigo de cair, não vai juntar tanto assim que vai cair para fora, né? Mas é legal para a criança ir ajustando também esse movimento de conseguir encaixar aqui na boca do sapinho. Vamos supor que a criança terminou o jogo, né? Ganha quem o sapinho tiver comido mais insetos, então vamos supor que a criança aí tá com uma quantidade grande de insetos aqui dentro. Para fazer a contagem, olha como é simples, ela abre a tampinha, né? E esparrama os seus insetos e organiza os seus insetos para fazer a contagem. Lembra que nessa época a criança ainda tá organizando-se mentalmente para fazer a contagem termo a termo de forma correta, né? E uma das facilidades que a gente pode oferecer para a criança é justamente essa organização linear dos objetos que facilita a contagem. Então, todo jogo que tem um marcador assim concreto, ainda que bidimensional, mas que a criança pode pegar, tirar, colocar, mexer, facilita esse tipo de processo, tá? Esse processo de organização dos elementos de forma linear para contagem termo a termo, tá bom? E aí a criança conta. Outras coisas que a professora pode aproveitar para trabalhar, os pais também, pedir para as crianças classificarem, por exemplo, olha, quem conseguiu pegar mais vagalumes, então a criança tem que separar os vagalumes, né? Aqui no caso só peguei um. Quem pegou mais grilo, aqui no caso também só tem um. Quem pegou mais libélulas, aqui no caso tem 3 libélulas. Quem pegou mais abelhinhas, tem 3. Opa, esqueci uma libélula, tem 4. E aí, o que você pegou mais, né? Já trabalha também a questão da inclusão hierárquica, olha que importante. Você separou os seus insetos, aí os que você pegou, e agora? O que você tem mais? Tem mais libélulas, tem mais abelhas, tem mais gafanhoto, tem mais vagalume. O que você tem mais? Ou
Tem mais insetos ou tem mais libélulas, né? Essa é a pergunta clássica para saber se a criança já entendeu a questão da conservação. Na verdade, eu falei inclusão hierárquica, né? Desculpe. É a questão da conservação, tá? Que é um dos processos mentais que o Piaget fala que é necessário para a construção do número. Então, veja, com um jogo simples, mas com os marcadores diferenciados, dá para a gente trabalhar várias outras questões com a criança, tá? Dá para fazer, por exemplo, sequência com esses insetos, né? Ai, cansou, não quero mais brincar de sapinho comilão. Então, vamos brincar de sequenciar os bichinhos, por exemplo. Olha, eu vou colocar uma abelhinha, um gafanhoto, uma libélula. E aí, como é que continua essa sequência? Uma abelhinha, um gafanhoto, uma libélula. Isso é uma sequência, dá para trabalhar com as crianças. E tantas outras intervenções que o professor pode fazer com jogos criativos, jogos interessantes, mas na verdade super simples, né? E super atrativos por terem o elemento tridimensional, os marcadores que são graciosos, são coloridos, né? São bem infantilizados. A criança pode pegar, tirar, mexer, enfim. Espero que vocês tenham gostado. É um jogo muito simples, mas é um jogo bem interessante para criança. E como todo jogo, dá pra gente manter aí por bastante tempo, desde que a gente ensine a criança a ter um cuidado e um carinho pelos materiais, né? Espero que vocês tenham realmente gostado. É um jogo simples, baratinho, o preço vai estar lá para vocês. E quem quiser já aproveitar e fazer as suas encomendas aí para volta às aulas, fique à vontade, tá bom? Muito obrigada.